Olá, vamos falar sobre indentação. Indentação não é um comando que a gente usa dentro do nosso algoritmo, mas é uma prática de escrita do nosso código. Vamos entender exatamente o que é um código com e sem indentação. Veja bem, esse bloco aqui em cima, ele faz exatamente a mesma coisa que esse bloco aqui embaixo. Não tem diferença nenhuma. Todos os comandos que tem no bloco de cima são exatamente todos os comandos que a gente tem no bloco de baixo, nessa parte aqui. E o que é a indentação, então? A indentação, na verdade, são esses espacinhos que a gente deixa no início de cada programa. Então, por exemplo, se eu escrever uma única linha de programação, vamos supor aqui, eu escrevo assim, ó, escreva L. Teste, não tem indentação nisso. Por quê? Porque o escreva L, ele começa e ele já termina, né? Não tem um início do escreva L e um fim do escreva L. Agora, se eu escrevo um comando, como por exemplo, o se linha igual a 1, eu tenho um então e eu tenho um fim C, né? E aí significa que ele inicia aqui e que ele termina aqui. Mas o que tem no meio? No meio pode ter qualquer coisa. Pode ter um escreva L, né? Teste. Pode ter um leia linha. E pode ter outras centenas de linhas aqui. Mas olha só como fica um pouquinho difícil da gente ler quando que iniciou o C e quando que terminou o fim do C. Né? Quando que é o fim do C? Porque todas as linhas estão começando na mesma coluna. Então eu tenho a impressão que esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, eles estão no mesmo nível. E eu não consigo, olhando visualmente, entender quando que começou o C e quando que terminou o C. Né? Agora, olha só o que acontece se eu coloco uns espacinhos para dentro aqui, ó. Olha só. Já tenho visualmente uma ideia de que aquele C que começou aqui, ele terminou aqui, né? Porque eu tenho um fim C, e aí todos os comandos que estão dentro do então, né? O que ele vai fazer dentro do então, estão um pouquinho mais para dentro, ó. Então, quando eu bato o olho aqui nessa linha C, eu já sei que tudo que ele vai fazer termina aqui. Por quê? Porque eu já tenho aqui, ó, visualmente uma ideia de que os comandos que estão dentro do C e do então, eles estão um pouquinho para dentro. E aí com isso facilita o meu olhar como programador de entender de onde uma coisa começa para onde uma coisa termina. Então agora vamos olhar aquele bloquinho ali. Ó, eu tenho um comando de repetição, né, uma estrutura de repetição, que inicia aqui e que ela diz o seguinte: para a linha de 1 até 10, faça. Opa, começou um comando faça. Se começou um comando para, que termina aqui com faça, na mesma linha, ele tem que ter um fim para, né? Mas olha aqui, ó, eu tenho um fim para aqui e eu tenho um fim para aqui. Qual desses fim para é para essa linha aqui? Eu não consigo olhar sem que eu tenha uma indentação e saber, né? Porque se torna um pouquinho mais difícil, né? Claro, usando lógica, eu sei que eu tenho dois para, então o segundo para vai terminar aqui e o primeiro para vai terminar por último, né? Só que fica um pouquinho mais difícil de eu ler esse código justamente porque eu tenho que interpretar, né? Agora, olha como é que ele ficou na linha de baixo, ó. Esse para aqui, o primeiro para aqui, que é exatamente esse aqui, ó, ele está terminando aqui, ó. Então, visualmente, eu já sei que esse fim para dessa linha aqui, ó, da linha 29, ele está iniciando na linha 20, né? Por quê? Porque ambos têm dois espaços aqui, ó, no início da linha, ó. A linha 20, ó, tem dois espaços para começar.
A linha 29 também tem 2 espaços para começar. E tudo que está entre o início desse para e o fim desse para, ele está indentado 2 caracteres para a direita. Então eu tenho 2 espaços, 1, 2. Ele começou nessa coluna aqui. Então na linha 21 eu começo com um novo para, que termina aonde? Se eu vim aqui na mesma coluna e para baixo, eu encontro aqui na linha 28 o fim do para. Fim para. Então eu sei que esse fim para aqui da linha 28, ele encerra o para que começou na linha 21. Por quê? Porque ambos estão na mesma coluna. Inclusive dá para ver aqui no Visual G, nessa última parte aqui de baixo à esquerda, ele nos mostra a linha e a coluna que a gente está. Linha 21, coluna 5. E se a gente olhar aqui, a gente está exatamente na linha 21 e na coluna 5. Enquanto que se eu vier aqui para baixo, ele me mostra que eu estou agora na linha 28, na coluna 5. Então significa que se eu estou na mesma coluna aqui, significa que esse fim para aqui, da coluna 5, ele fecha esse para que começou na coluna 5 aqui. Então é para isso que serve a indentação, para me mostrar que algum conjunto de comandos que está dentro de um outro comando, ele fica um pouquinho mais para dentro, à direita, para me mostrar onde que começou e onde que terminou. Então, esse bloco de comandos aqui, ele está dentro do para, né? E aí, por isso, todo o bloco está um pouquinho mais alinhado à direita, para justamente mostrar para o desenvolvedor que o bloco inteiro pertence ao para, né? Então, eu fiz uma atribuição aqui, somando uma variável, e aí eu fiz um C. O C, para identificar se o número é par ou ímpar, aí eu tenho o então e eu tenho o escreva. Nota que o escreva aqui, do então, ele está um pouquinho para dentro. Então eu consigo saber que tudo que eu faço no então está um pouquinho para dentro do C aqui, Aí eu tenho o senão é desse C, né? E eu tenho um fim C. Agora, tudo que eu faço no senão está um pouquinho para dentro. Então, se eu tivesse aqui novos comandos aqui, novas linhas, eu saberia que todo esse bloquinho aqui faz parte do meu senão, né? Então, fica muito mais fácil do programador entender o código de programação quando ele usa a indentação, né? A indentação, que é nada mais, nada menos do que uns espacinhos. Então, ele estava assim inicialmente, eu coloquei aqui 2 espacinhos para a direita. Então, veja que para eu entender esse código aqui, olhando para ele visualmente, é um pouquinho mais difícil do que para eu entender esse código aqui, porque eu sei exatamente o que tem dentro do meu, de cada parte do meu código, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que olhar para esse código aqui de cima e dizer o que tem dentro do então, eu teria que olhar linha a linha para saber que aqui eu tenho o então e que aqui eu tenho o escreva. Ok, né? Agora, aqui eu já olho e já sei exatamente, porque o então, como ele está aqui, eu já sei que para dentro da linha que começou o C, ele está um pouquinho para dentro aqui. Então, é isso aqui que tem dentro do então. Então, se essa condição aqui for verdadeira, tudo que ele vai fazer é essa linha aqui, né? Agora, a mesma coisa aqui, se essa condição for verdadeira, tudo que ele vai fazer é essa aqui. Só que, como as coisas estão começando aqui na mesma coluna, fica um pouco mais confuso para eu identificar isso simplesmente olhando, né? E aqui não, aqui eu olho, eu sei que a única coisa que ele vai fazer é o escreva, porque é a única coisa que está aqui para dentro, Está um pouquinho mais para a direita. Então é para isso que serve a indentação, para ajudar visualmente o desenvolvedor a identificar o que começou e o que terminou e o que ele faz do início até o fim, né? Então aqui, o para que começou aqui dentro, ele termina aqui dentro. O para que começou aqui fora, ele termina um pouquinho mais para fora, Então a coluna identifica o bloco
que se inicia de uma parte e termina na outra. Ó, o C começou aqui e ele termina na mesma coluna. O para começou aqui e ele termina na mesma coluna. Esse outro para iniciou aqui e termina nessa mesma coluna. Né? Então, fica bem mais fácil da gente trabalhar assim, porque o nosso código fica melhor organizado, a gente encontra as informações visualmente mais rápido, né? E isso dá um pouco mais de produtividade para a gente no dia a dia. Então é isso. Indentação é nada mais, nada menos do que colocar as coisas um pouquinho mais para dentro para que fique identificado. Isso começa inclusive lá no início. Ó. Pode ver que a declaração aqui das variáveis, ao invés de escrever aqui, ó, eu já escrevi um pouquinho mais para dentro. Né? Porque aí eu consigo saber que aqui começam as declarações de variáveis e aqui começa o início do meu programa, né? O início do meu algoritmo. Né? Então eu olho aqui, eu já sei identificar aqui tudo que tem aqui dentro, ó, tudo que está um pouquinho mais para dentro aqui, ó, de variáveis, da declaração de variáveis, é o próprio conteúdo, né? São as próprias variáveis que eu estou declarando. Né? E tudo que está um pouquinho mais para dentro aqui, ó, do início do meu programa, é justamente todo o conteúdo do meu programa. Né? Então, se eu não tivesse aqui os dois caracteres, os dois espacinhos que eu dou no início aqui, ó, ficaria tudo muito visualmente muito junto, né? O início e o fim do meu programa não teria um diferencial. Agora, quando eu coloco um pouquinho mais para a direita, ó, eu já consigo ver que eu tenho um destaque visual do início e um destaque visual do final do meu algoritmo, né? E o meu programa inteiro está aqui dentro, ó. Então, se eu excluir aqui essa parte que não está indentada, ó, e deixar assim, olha como fica interessante de eu identificar o meu código, ó. Eu tenho o início do meu programa, eu tenho o fim do meu programa, e tudo que está um pouquinho mais à direita do início é tudo que faz parte do meu programa principal. Ó, então, eu comecei um para, eu já vou um pouquinho mais para a direita e escrevo todo o meu código de programação. O fim para fica alinhado com o início lá do para. Certo? É isso sobre indentação.